mas o Espírito Santo combina todas as coisas, não é verdade? Amém, gente? Eu preciso que vocês participem comigo, tá? Amém? Em casa e aqui, abre o coração, presta atenção, porque é muita riqueza que Deus tem para cada um de nós, né? É igual eu ouvi um ditado que diz o seguinte: tinha um homem que era tão rico que ele só tinha dinheiro. Não é nada, né? A riqueza vai além disso aí, né? A riqueza passa pela nossa vida com Deus, não é verdade? Ainda mais quando se aproxima, como diz o autor de Hebreus, que para mim é Paulo, né? Ele diz que ainda mais quando se aproxima aquele dia, o dia da volta de Jesus, o dia da vinda do Senhor, não é? Mais firme temos que estar, mais preparados temos que estar, mais com revelação da palavra de Deus temos que estar, não é? Porque já estão, né? Mas serão dias difíceis. Amém, gente? Falar um pouco hoje aqui sobre governar, sobre essa palavra governar. E eu quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1. Quem não tiver aí, eu pedi para o Israel colocar a Bíblia aqui, NVI. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28. Gênesis 1, Bereshit 1. Que a palavra Gênesis, a palavra hebraica para esse livro é Bereshit. Significa o início, né? O começo. Bereshit 1, 26, 27 e 28 diz assim: então disse Deus, façamos o homem, olha o plural aqui, façamos o homem, olha o plural de novo, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali estava o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles falam entre eles, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Diga, Deus criou homem e mulher. Diga, Deus não criou gênero. Mais uma vez, Deus não criou gênero. Isso é uma criação humana. Deus criou homem e mulher. Amém? Duas pessoas distintas, né? E Deus os abençoou. E lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa palavra que domine, essa palavra que Deus, quando faz o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e ele diz domine, essa palavra domine é uma palavra no hebraico, machal, né? É uma palavra que tem muito significado, mas eu quero falar só de 3 aqui. É machal. Deus está dizendo para o homem, né? Eu estou dando para vocês a minha autoridade, eu estou dando para vocês o poder que eu tenho para dominar, eu estou dando para que vocês dominem sobre a terra, não é? Dominem sobre a terra. Essa palavra machal significa dominar, governar e reinar. Dominar, governar e reinar. O Dimas leu aqui Romanos, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a primeira coisa que Deus fez ao fazer o homem,
não é? A formar o homem com as suas mãos, que é a terra primordial, né? O primeiro pedaço de terra ali que ele faz o homem e sopra o seu fôlego de vida nas narinas do homem, e o homem se torna uma alma vivente. A primeira coisa que Deus dá para ele é o quê? É domínio. É domínio. Eu pergunto para vocês que estão aqui em casa, o que está faltando hoje na humanidade? Domínio. Não é? Parece que as pessoas perderam o domínio. Porque ao invés delas dominarem, elas estão sendo dominadas. Ao invés delas governarem, elas estão sendo governadas. Ao invés delas reinarem, outras coisas estão reinando sobre elas. Concorda, gente? Não é? E tem algum tempo que eu estava na Praça da Semig, ali perto de onde mora o Eltim e a Neuzinha. Eu parei o carro, porque acho que eu ia num banco ali, e desceu de um carro um homem esbelto, de terno, mas o cara era bonito, sabe? O cara chamava atenção. Eu até olhei para ele, tão bonito que o cara era. Bonitão assim, e ele desceu, e assim que ele desceu de um carro de luxo, o motorista andou mais um pouquinho, ele ia entrar no mesmo banco, ele colocou a mão assim no paletó, e tirou um maço de cigarro e acendeu um cigarro. Aí eu fiquei pensando, eu lembro que Deus falou no meu coração. Deus disse, eu dei domínio, só que ele não tem domínio sobre uma palha, sobre uma planta. A planta governa a vida dele, a palha governa a vida dele. Vocês estão entendendo? Porque o homem perdeu o domínio, Hoje são dominados por quê? Vamos falar de sentimentos: raiva, vingança, mágoa, ódio, ira, ansiedade, tanto tipo de doenças modernas que a psicologia denominou. São dominados por quê? Por vícios, álcool, drogas, nicotina. São dominados por uma série de coisas, porque o homem perdeu esse domínio que Deus deu para ele, né? O homem, ao invés de dominar, passou a ser o quê? Dominado. Não governa, passou a ser governado. As circunstâncias hoje governam as pessoas, é ou não é? As situações. Olha a pandemia, como governou o mundo, e governa até hoje, não é? Tem pessoas que viajam, vão para casa de parente, vão para restaurante, vão para todos os lugares comprar coisas, daqui da igreja, mas não vêm aqui, não voltaram mais para os cultos, acostumaram com a live, não é? Mas não voltaram, porque foram dominadas. Pelo quê? Pelo medo, pelo hábito de ficar em casa, quando deveria estar aqui, não é? Eu creio que uma vez por semana é pouco demais, para a gente estar junto, para a gente congregar, mas muitos que poderiam estar aqui, não estão porque de alguma forma foram dominados por alguma coisa, não é? Hoje, por exemplo, o time que eu gosto está jogando, com certeza muitos que são atleticanos não estão aqui porque estão assistindo o jogo, ou seja, dominado por um time, ou seja, as coisas estão dominando as pessoas, e não são só não cristãos, mas cristãos também estão sendo dominados, ou seja, perdeu o domínio, né? Perdeu essa bênção. Então nós lemos, irmãos, em Gênesis 1:26, que Deus fez o homem para governar, não foi? Fez a gente para reinar, fez o homem para dominar. A gente só não domina sobre o outro, a gente se sujeita. O Senhor diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, está lá em Filipenses
aliás, Efésios, capítulo 5, parece que versículo 16 ou 17, ou 18, que vai falar sobre isso aí. Então, essa parte do domínio que Deus deu para nós, do governo, da gente reinar em vida aqui, ela foi perdida por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado anulou de nós a autoridade de governarmos, da humanidade a autoridade de governar. E quando governa, governa mal. Governa com comunismo, com fascismo, com nazismo, né? Governa com ditadura, governa com princípios de injustiça, corrupção, com roubo, não é? Quando governa, governa mal. Por quê? Porque não tem mais esse princípio de governar, de dominar, de reinar aqui na terra, como Deus reina sobre todas as coisas, porque isso foi tirado. Lembra que nós lemos aqui no primeiro capítulo, aliás, no versículo 26 do capítulo 1, que Deus fez o homem segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu a ele domínio. Por que o homem tinha um domínio? Porque nele habitava o que? A imagem e a semelhança de Deus. O homem não é igual a Deus em braço, em perna, em boca, não é? em pés, não. Apesar de Deus ser revelado assim na Bíblia, Deus não é assim, Deus é espírito, não é? Então a imagem e a semelhança de Deus está em nosso espírito, no nosso interior, no mais íntimo de nós, não é? Que somos parecidos com Deus. Então o homem foi criado parecido com Deus, é tanto que ele convivia com Deus, conversava com Deus todos os dias, tinha comunhão com Deus, louvavam. Deus colocou para ele condição de colocar nome nos animais, nas plantas, em tudo que estava ali, e ele tinha sabedoria porque andava com Deus, porque ele era semelhante a Deus, ele era igual à imagem de Deus no seu interior. Mas o que acontece? O homem perde isso quando peca. Quando Adão e Eva pecam, essa imagem, essa semelhança é tirada do homem. E se é tirada a imagem, a semelhança, é tirado também o domínio, o governo, a autoridade. Vê em Gênesis capítulo 5, por favor. Versículo 1. Gênesis 5, 1, 2 e 3. Olha o que diz aqui. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem, à sua semelhança, à sua imagem, homem e mulher. Quando foram criados, Ele os abençoou e os chamou homem, que no hebraico é Adão, ou Adão. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. A semelhança de Deus, gente? Não. A sua semelhança, conforme a sua imagem, Ele deu o nome de Sete. Vocês estão entendendo? Adão e Eva foram criados segundo a imagem, conforme a semelhança de Deus. Mas os filhos de Adão já não eram mais criados e nem gerados segundo a imagem e conforme a semelhança de Deus, mas eram gerados e criados segundo a imagem e conforme a semelhança do próprio homem. E o homem era o que agora? Pecador, separado de Deus. Gerou 2 filhos anteriores, antes de Sete, né? Que nem entra aqui nessa genealogia, que foi Caim e Abel. Caim, cheio de ódio, mata seu irmão Abel, não é? E diz que esses filhos que nasceram de Adão não pareciam mais com Deus. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Toda a humanidade que veio de Adão não parece com Deus. Não tem no seu interior a imagem e não é feito conforme a semelhança de Deus. A pessoa pode ser boazinha, a pessoa pode até tentar andar em justiça, a pessoa pode ser honesta, trabalhadora, fiel,
mas ela ainda é a herança de Adão e de Eva. A imagem que está nessas pessoas não é de Deus, não é do Espírito Santo, não é de Jesus, é do próprio homem caído, do próprio homem pecador, do próprio homem em desobediência. Por isso que a gente vê hoje, né, o medo, a gente vê hoje os valores sendo totalmente trocados, a gente vê hoje absurdos acontecendo. Por quê? Porque é a imagem do pecado, é conforme a imagem da desobediência que os homens vivem desde Adão até quando tudo acabar. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Como que isso é sério, não é? É terrível isso, mas é uma verdade. Agora, eu posso fazer uma pergunta aqui. Esse governo, está fazendo uns barulhos aqui, o que é aqui? Esse governo que Deus deu para o homem, esse domínio, essa autoridade, esse reinar que Deus deu para o homem, qual é a primeira coisa que ele tem que governar? Qual é a primeira coisa que ele tem que dominar? A si mesmo. Amém? A primeira coisa é dominar a nós mesmos, governar a nós mesmos, que depois isso é chamado de outra forma, como fruto do Espírito, que é o domínio próprio, não é? É chamado lá em Gálatas como domínio próprio. Então, o Senhor está dizendo para nós, claramente, né? Que quando o Senhor dá domínio, Adão e Eva não dominaram a si mesmos. E por não terem dominado a si mesmos, não terem governado naquela situação, se sujeitaram à serpente, à sugestão da serpente, e caíram em pecado, e perderam a imagem e a semelhança de Deus. É tanto que quando eles pecaram, diz a Bíblia que Deus apareceu e ficou chamando: Adão, Adão, onde você está? Eu tenho até uma mensagem antiga sobre esse texto, né? Adão, Adão, onde você está? Adão, Adão, onde você está? Você lembra, né, Neuzinha? Adão, e Adão então fala: Senhor, eu estou aqui, eu ouvi tua voz, eu tive medo e me escondi. Porque agora ele não tinha mais Deus na vida dele. Agora era um homem natural. Deus não estava perguntando para Adão qual local que ele estava no jardim, porque Deus sabe de tudo. Estava perguntando qual a posição espiritual de Adão. Qual a sua identidade, Adão? Quem é você agora, Adão? Onde você está? E Adão declara: Senhor, eu me escondi porque eu tive medo. Eu ouvi tua voz, eu ouvi os passos do Senhor no jardim e tive medo e me escondi. Porventura você comeu da fruta que eu ordenei para não comer? A mulher que tu me destes me deu e eu comi. Aí perdeu toda essa autoridade, perdeu todo esse domínio. Escuta só, queridos, como isso é terrível, mas depois fica lindo. Aqui diz em Gênesis, voltando em Gênesis mesmo, no capítulo 4, versículo 6. Gênesis 4, 6 e 7. Que Deus falou com Caim, antes dele assassinar seu irmão, né? Faz uma observação para ele. Deus fala assim com ele: o Senhor disse a Caim, escuta só, Caim já havia perdido, né, essa imagem, essa semelhança, mas Deus chama a existência disso. Deus disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas cabe a você dominá-lo, ou você deve dominá-lo. Escuta, Deus está chamando novamente a existência daquele que ele havia perdido. Olha, eu estou dando condição de você não matar seu irmão. Eu estou dando condição de você vencer esse pecado que está na porta do seu coração. Mas o que aconteceu? Ele não dominava mais a si mesmo. Tomado pelo ódio, pela inveja, foi lá e matou o seu irmão Abel no campo, não é?
com rebeldia em seu coração, porque ele havia perdido isso, perdido essa imagem, a semelhança de Deus. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, Provérbios 16, 32, olha o que diz aqui, amém? Diz assim: melhor é o homem paciente do que o homem guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? O Senhor está falando do controle da nossa vida, do controle do nosso interior, do controle das nossas ações, do controle dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque é daí que gera toda destruição, toda morte. O Senhor está dizendo: mais vale um homem, não é? Conquistar o seu interior, conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo, do que conquistar uma cidade. É mais valioso o homem que tem esse entendimento, esse poder de conquistar a si mesmo. Então Deus quer, irmãos, que a gente tenha esse domínio, porque o pecado que bateu na porta do coração de Caim bate também na porta dos nossos corações. Todos os dias. Tem uma música do Thales Roberto que diz assim, né? Todo dia o pecado vem, me chama, me chama. Todo dia. Então todo dia o pecado vem. Então o Senhor está dizendo para nós, né? A possibilidade do que aconteceu com Caim pode acontecer com qualquer ser humano. O pecado está à porta. Cabe a nós dominá-lo, não é? E quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista uma cidade. É mais forte do que quem conquista uma cidade. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo? O domínio do nosso interior, irmãos. A Arlete estava falando comigo hoje, que ela viu na televisão um avô de 52 anos, Arlete, de 52 anos, que estuprou uma neta de 10 anos e deixou ela grávida. E preso, ele disse assim: a tentação veio, todo mundo é tentado. Vocês estão entendendo? Como que o mundo está perdido? Porque o poder não é você conquistar um carro, conquistar uma casa, conquistar uma empresa, conquistar um lugar na política, não. O poder está em você conquistar a si mesmo, em você dominar a si mesmo. Você dominando a si mesmo, você domina a sua fala, você domina seus impulsos, né? Temos 3 impulsos em nossa vida que são terríveis e que tem que ser dominado. Uma vez não dominado, ele vira pecado. Um desses é o impulso de comer. O crente precisa jejuar. Estou estudando sobre isso, a gente vai ministrar esse domingo agora aqui. O crente precisa jejuar. Os pregadores de John Wesley, quando eram aceitos para serem ungidos como pastores na igreja metodista em sua época, porque ele foi o fundador da igreja metodista, entre as qualidades que eles tinham que ter era jejuar 2 vezes por semana. Eles tinham que ter essa qualidade. O crente precisa não comer muito, jejuar, não ser dominado pela comida. Quantos crentes são dominados pela comida? Não conseguem mais jejuar, não conseguem comer pouco, estão se deformando. Crentes, perdeu o domínio. Outro apetite é apetite de beber, não é? Quantos crentes que eram antes deles serem crentes, como eu, um embriagado, mas que com o tempo voltaram a tomar um vinhozinho, do vinhozinho passaram para uma cervejinha sem álcool, da cervejinha sem álcool passaram para uma cervejinha com álcool. A geladeira agora já tem as cervejinhas, não tem nada a ver, já bebe no meio dos amigos, já está dando mau testemunho, perdeu o domínio sobre a bebida, sobre o apetite que todos nós temos de beber, não é? Outro apetite sexual, que é muito forte, né?
A gente pode correr o risco de não dominar essa área e ser dominado e voltar à escravidão. Quantos que estão nessa situação? Vocês estão entendendo? Então, o domínio da nossa própria vida é o que Deus requer de nós. Mas como que isso pode acontecer? Quem domina hoje as pessoas no mundo? Lá em Efésios capítulo 2 diz que antes nós vivíamos fazendo a vontade da nossa carne, seguindo o curso desse mundo, como se fosse o rio, não é? E fazendo os desejos do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Todos que estão no mundo vivem assim. Faz o desejo da sua carne, segue o curso do mundo, a moda do mundo, né? Toda a moda do mundo, e obedecem os impulsos e o chamado do príncipe desse mundo, que é Satanás. Porque hoje na terra, irmãos, nas pessoas que ainda não têm Deus, quem tem o domínio? É Satanás. É Satanás. Ah, mas Satanás foi derrotado. Sim, mas vê aí em Lucas, no capítulo, abre aí comigo, Lucas capítulo 4, versículo 5. Vocês lembram que Satanás tentou Jesus 3 vezes? Aqui em Lucas vai contar a mesma história de Mateus 4, né? Na segunda tentação, dá uma revelação. Aqui diz no capítulo 4, versículo 5, o diabo o levou quem? Jesus, a um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, todas as riquezas, e lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade, todo o domínio, todo o governo, para você reinar, né? Eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu resplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. O que Satanás está dizendo assim? Ele está dizendo o quê? Quem tem o domínio de todos os reinos da terra e das pessoas da terra sou eu, porque me foi dado. Quem deu a autoridade e o domínio para Satanás governar sobre a terra? O homem. Porque Deus deu para Adão e Eva, os dois quando pecaram, deram essa autoridade para Satanás. Por isso que ele é chamado na Bíblia de o príncipe deste mundo. Ele opera nesse mundo, sobre os filhos da desobediência. Ele opera nesse mundo fazendo leis. Ele governa os corações das pessoas que têm autoridade nesse mundo. Você fica olhando, por exemplo, um STF, então está correndo risco, né? Cheio de homens velhos, idosos, que é a Suprema Corte da nossa nação, julgando com injustiça. Quem está por trás de tudo isso aí? Mais de 14 anos o Brasil sendo roubado. 14 anos sendo roubado, extorquido. E quando prende as pessoas, e vem um governo que já tem mais de 1000 dias, pouco de 1000 dias, que não tem um roubo, não tem uma corrupção, até crentes não apoiam esse presidente, mas apoiam os ladrões que foram tirados, e fazem uma apologia a favor deles. Crentes que estavam em nosso meio, largaram a igreja, por amar a injustiça. De alguma forma, o poder do domínio do principado entrou nos seus corações, e não é só aqui não, irmãos, essa divisão aconteceu no Brasil inteiro. Muitos não congregam mais, porque apoiam a injustiça. Quem está por trás disso? Quem é que consegue fazer uma mente sã, uma mente sarada, achar que esse povo que roubou 14 anos no Brasil está certo, que eles são justos, que eles são bonzinhos? Como que uma mente sã é capaz de pensar assim? Eu não
estou falando que o Bolsonaro está certo, não é nada disso. Eu estou falando que não está tendo corrupção nem roubo, é isso que eu estou falando. Mas não conseguem ver. E eu vou dizer mais, tem pastores, que eu conversando com eles, eu tive que parar de conversar, porque quando eles falavam do PT, quando falava dessa roubalheira, eles falavam como se estivesse falando de um santo. E ninguém consegue convencê-los. Essas fortalezas mentais, que são sofismas, foram criadas por quem? Pelo príncipe deste mundo, por Satanás. E ele está dizendo para Jesus assim: olha, se você ajoelhar e me adorar, você não precisa morrer ou fazer qualquer coisa não. Eu te passo para você toda a autoridade, aquela que eu recebi quando o seu primeiro homem pecou. Eu te dou todo o domínio, todo o governo para reinar. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que hoje o certo é errado, o justo é o injusto, a verdade é a mentira, a luz hoje são trevas. Por quê? Porque Satanás está acelerando esse processo do engano. Está acelerando porque ele tem um domínio, ele tem autoridade, ele opera nas mentes, ele opera nas instituições, nos governos, ele opera sobre aqueles que pensam, aqueles que ensinam, aqueles que têm autoridade, professores de faculdade, diretores de faculdade. Eles operam sobre essas pessoas que influenciam. Estão entendendo, gente? E ele diz para Jesus: eu vou te dar toda a autoridade, vou te dar tudo isso. Jesus fala: não, adora somente a Deus, né? Adora somente a Deus, amém? Agora, o mais lindo de tudo, sabe o que é? Uma vez que você nasceu de novo, foi restaurado em tua vida e na minha vida, novamente, a imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo. E Deus está trabalhando em nós para nos fazer conforme a semelhança de Jesus Cristo. Ele está trabalhando em nós, todo dia, usando, como Dimas leu aqui, Romanos 8, cooperando com todas as circunstâncias, para que a gente se torne parecido com Jesus. Porque mesmo tendo essa imagem restaurada em nós, e essa semelhança restaurada em nós, a gente tem que aprender a obediência. Porque fomos tão desobedientes, andamos tanto tempo debaixo da influência do maligno, que não é assim que muda de repente. Então a gente tem que se submeter. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento, está lá em Hebreus. Através do sofrimento ele aprendeu a obedecer. Então Deus permite, irmãos, que coisas aconteçam em nossas vidas, para a gente aprender a obedecer e restaurar em nós esse domínio, esse governo. Por que tem tanto crente ainda doente, irmãos? Por que tem tanto crente cheio de ódio, cheio de mágoa? Por que tem tanto crente, pais, que não amam seus filhos, que não tratam bem com justiça, que não respeitam? Por que tem tanta família violenta que são crentes? Por quê? Se já foram restaurados, se a imagem de Jesus e a conformidade da semelhança de Cristo foi para o interior deles, por quê, irmãos? Existe tanto crente mentiroso, tanto crente bêbado, tanto crente que não tem domínio, que não tem autoridade. Por quê? Por quê? Porque não cresceram, não entenderam, não compreenderam o propósito de Deus. Amém? Não compreenderam a riqueza que eles têm em Cristo Jesus. A mente que temos não é nossa, é a mente de Cristo. Amém? Não sou eu mais quem vive, é Cristo vive em mim. Fomos feitos nova criação. Aí as pessoas se apegam àqueles pecados, aquelas coisas, aquelas atitudes, e ficam ali conservando aquilo como se fosse uma verdade. Não é, irmão, você tem que mudar. Tem que mudar, tem que ir para a cruz. Tem que ir para a cruz. Tem que crucificar a sua carne, sua soberba. Tem que crucificar o nosso orgulho,
porque o orgulho precede a queda, a soberba precede a queda. Tem que crucificar. Minha carne e sua carne não presta, ela não vai herdar o reino dos céus. A nossa carne vai ser destruída. Carne e sangue não herdam ou não herdarão o reino dos céus. Tem que ser destruída, tem que ir para a cruz, sabe? Pensamentos de antigamente tem que ser crucificado. Desejos, sentimentos de antigamente tem que ser crucificado. Toda vez que ele aparecer, tem que ser crucificado. Raiva, atitudes, ódio, toda vez que aparecer tem que ser crucificado. Tanta doença. A Heloísa disse aqui algumas palavras tremendas domingo. Uma delas, ela disse que aquele que não tem domínio, aquilo que você não tem domínio, você é dominado. Ou aquilo que você é dominado é pecado. E é uma verdade, que toda doença é espiritual. Eu acredito. Faz um teste, você que está doente, sentindo alguma coisa. Se você tirar tempos para jejuar, para orar, para confessar a palavra de Deus sobre aquela coisa, se aquilo não vai fugir. Irmãos, eu deixo de ser pastor, se isso não acontecer. Acontece. Eu tenho experiência disso. Mas relaxamos. O médico disse que é assim mesmo. Basta um comprimidozinho. A minha vida é assim mesmo. Estou bom. Tá, não. Você está terceirizando o domínio e o governo que Deus te deu para pensamentos que não são do Senhor, que está te escravizando. Você pode ser sarado. Vou repetir, você pode ser sarado em seu corpo físico, em sua alma, em seu espírito. Você pode ser sarado, não é? Eu duvido, irmão, se a gente começar a mortificar a nossa carne. Por exemplo, tem várias doenças, falando de doença aqui, várias doenças que está lá, cada dia piorando, arrastando, e aquilo não vence dependendo de remédio. Se tirar um tempo, pegar versículos bíblicos que falam da cura, e confessar esses versículos, e tirar assim 2 dias por semana para jejuar. E jejum, irmãos, eu quero que vocês entendam que jejum não é deixar de comer o que você gosta, não. Eu parei de comer chocolate, estou jejuando. É mentira. Esse é um jejum moderno enganoso. Eu parei de tomar Coca-Cola porque eu gosto de Coca-Cola, eu estou jejuando. É mentira. Jejum é abstinência de alimentos. É você deixar de comer mesmo, por um período. Jesus não deixou de comer peixe, e ficou jejuando 40 dias, sem comer peixe, foi comer pão, não. Ele jejuou abstinência total de alimentos, não de água, que a Bíblia não fala que ele ficou abstinência de água, mas de alimentos sim. Mas os crentes hoje estão modernos. Eu vou parar de assistir televisão, é meu jejum. Eu não assisto mais aquela novela que é o meu jejum. Isso é engano. Rede social. Eu estou fazendo jejum de rede social. Vai catar preguinho ou coquinho. Não é? Jejum é você sentir na carne. Você parar de comer mesmo com propósito. Desde quando você for dormir meia-noite, até 4 horas, ou à noite, o dia todo, até meio-dia. Mas é um período que você está pagando um preço, para mortificar a sua carne, para Deus te dar entendimento, para que você possa compreender, aumentar a tua fé. É momento que você vai comer a Bíblia e não comida. Estão entendendo, irmãos? Estou dando até uma adiantada aqui, não é? Então a gente precisa urgentemente voltar a rever esse domínio em nossas vidas. Eu tenho estado com a luta, desde que eu fui na casa do Dimas, com dores lombares, por causa de dirigir o carro, que machucou, né? Quando eu relaxo, essas dores voltam. E eu fico assim, Irmãos, esses dias para cá eu estou orando, estou declarando, estou confessando, e estou tomando posse. Eu estou aqui sem dor nenhuma, diante de Deus, sem dor nenhuma, não é mentira não, né? Eu estava com uma dor na panturrilha, comecei a entrar,
Não tem dor, não tem dor. Consigo ficar até 1 minuto assim, ó. Tá vendo? Na ponta dos pés. Porque aqui também é o segundo coração que nós temos, está aqui na ponta dos pés. Irrigar o sangue. Não é, doutora Carol? Não é? Tem feito. Eu tenho que zelar, eu tenho que buscar esse domínio para mim. Porque o Senhor já me deu, amém? Mas se você, Deus me deu, agora eu vou reinar em vida, mas você se deixa escravizar pelos remédios, se escravizar pelos nomes de doença que a ciência dá, se escravizar pelo seu caráter, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, se escravizar por qualquer coisa, você não está exercendo domínio, você não está reinando em vida, e você precisa reinar em vida. E para concluir essa palavra, a gente vai ler Apocalipse capítulo 5. Eu desafio, irmãos, você começar a buscar Deus em prol de áreas da sua vida que você está vendo que você está sendo dominado. Eu falei de doença aqui, mas tem outras várias. Eu desafio você a buscar Deus, sabe? E você só parar de buscar e voltar a agradecer quando você vê a vitória. Estão entendendo? Quando a vitória chegar, aí você vai só agradecer. Você vai celebrar. Vai levar os irmãos de sua casa e vai fazer um macarrão para eles. Lembra da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma? Quando ela diligentemente procurou e encontrou, o que ela fez? Chamou suas vizinhas e disse com elas assim: vamos festejar, alegrem-se comigo, porque eu havia perdido uma dracma, mas eu achei. Amém? A gente tem que celebrar as vitórias que o Senhor dá às nossas vidas. Amém, gente? E eu oro, e eu profetizo, eu abençoo para que todos que estão aqui e em casa, que ouviram essa palavra e recebem essa palavra e vão praticar essa palavra, tenha muitas vitórias para celebrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vitórias para celebrar. Os irmãos vão até enjoar de você tanto chamar. Mais uma vitória, vem cá, uma rodada de pizza. Mais uma vitória, vem cá. Churrasco não. Mais uma vitória, vem cá. Um biscoito, uma chipa paraguaia. Mais uma vitória, vem cá. Uma cueca virada. Mais uma vitória, vem cá. Quem concorda, diga amém. Deus quer que a gente reine em vida. A palavra reinar, ou reino, no grego é basileia, que tem a mesma ideia. É onde Deus estabelece o seu domínio através de nós, e nós andamos debaixo desse domínio, dominando também, governando também. Irmãos, é lindo demais uma vida assim. Amém? Então vamos ler. Quero convidá-los a ficar em pé. Vamos ler aqui Apocalipse 5, 8. 5, 8, 9 e 10. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão? Depois a gente vai cantar uma música aqui, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Aí vem: ao morrer na cruz, nosso Rei Jesus. Vamos ler o texto. Apocalipse 5, 8 diz assim: ao recebê-lo, está falando de Jesus Cristo quando pegou o livro na mão do Pai. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, instrumento de tocar, né? E taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações, as orações dos santos. Nossas orações, irmão, sobe como fumaça, sabia disso? Um dia a gente vai trazer isso aqui. Sobe como fumaça, é colhida pelos anjos,
e levada para os anciãos. Os anciãos, eles são tipo um grupo de sacerdotes. São 24 sacerdotes ao lado, junto do trono de Deus e do Cordeiro. E eles prostam e levam isso para o Cordeiro. E o Cordeiro leva para o Pai. Amém? É lindo demais. Então aqui diz, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Vamos ler junto? Vamos lá? Tu és digno. Vamos lá, todo mundo. Está ali, está escrito. Vamos lá. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aonde vamos reinar, gente? Não é no céu, é na terra. Claro que vai ter o milênio, mas já começamos a reinar em vida agora. Amém? Sobre as circunstâncias, sobre o mal, sobre o pecado, sobre o nosso mau caráter, o nosso velho homem, sobre os nossos desejos, sobre a escravidão das doenças que são espirituais. A gente já começa a reinar em vida. Amém? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém mesmo, de coração. Amém? Quem aqui tem áreas em sua vida que você precisa voltar a governá-la novamente? Quem tem? Seja sincero. Eu tenho. Áreas na sua vida que você já perdeu o governo, ou para doença, ou para qualquer. Levante a mão. Eu tenho. Quem de vocês podem, a partir do ensino de hoje e domingo que vem, se Deus quiser, fazer uso das ferramentas que Deus está nos dando, para a gente retomar o domínio dessas coisas? E cada conquista que a gente tiver, a gente vai fazer uma celebração. Quem concorda com isso? Amém? Em casa também, vocês concordam? Amém? Vamos viver em novidade de vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Fala com Deus. Agradeça a Deus por Ele ter te dado Machal, domínio, por Ele ter te dado Basileia, o reino, por Ele ter te dado poder para governar. Você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Não somos mais escravos de nada. De nada. Nós governamos as coisas. O Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder. Isso vale para doença, para enfermidade, para vícios, para deformação de caráter, para sentimentos totalmente contrários, doentios. Isso vale para a vida financeira, isso vale para a nossa relação em família, isso vale para tudo, para a nossa vida de discípulo. Continue orando, continue. Diga claramente que Deus te deu esse domínio, que Deus te deu esse governo, que Deus te deu essa autoridade, e que em nome de Jesus você não será mais escravo, você não vai mais ser governado por nada que é do mundo, por nada que vem do príncipe desse mundo que é Satanás. Miséria vem, enfermidade não vem de Deus, vem dele. Doença não vem de Deus, vem dele. Pobreza não vem de Deus, vem dele. Todo sentimento de derrota vem dele, não vem de Deus. Todo fracasso não vem de Deus, vem dele. Toda conformidade com o mundo não vem de Deus, vem dele. Sacode isso dos seus ombros. Em nome de Jesus, você é livre. Pai, nós te louvamos. Pai, te damos graça. Pai, a tua palavra é martelo, a tua palavra é fogo, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, a tua palavra é luz para os nossos caminhos.
A tua palavra nos transforma. A tua palavra desconstrói a mentira e constrói a verdade. A tua palavra é luz nas trevas. E tua palavra foi ministrada hoje, Pai. Tua palavra foi ministrada hoje. Que essa palavra crie uma nova atitude, uma nova disposição mental, uma nova ação sobre os teus filhos que aqui estão e que estão em casa. Em nome de Jesus, que haja uma resposta da nossa parte. Vamos reinar em vida através de Jesus Cristo, não na nossa força, não na nossa capacidade, não na nossa suficiência, não, mas em Cristo, que é o Rei dos Reis e que nos constituiu reino e sacerdotes para reinar aqui na terra, Pai. Nós declaramos essa palavra de libertação da mentira, da escravidão, do medo. Cai por terra em nome de Jesus. Todo sofisma, que são pensamentos falsos, raciocínios falsos, implantados nas mentes de qualquer irmão, seja derrubado agora, Senhor, em nome de Jesus. Ilumina as mentes, ilumina os corações, que a verdade do Senhor prevaleça, Pai. Eles são poderosos em Ti, nós somos poderosos em Ti, nós podemos todas as coisas em Jesus que nos fortalece. Não há nada impossível para aqueles que creem, e nós cremos em Ti, Senhor. O Senhor nos tirou de uma vida de escravo e nos fez livres, filhos de Deus. Pela graça fomos salvos. E nós te louvamos, porque o Evangelho não é só graça, mas é reino. O Evangelho não é só graça, é reino. Graça é obra totalmente de Jesus. Reino depende da nossa ação, depende da nossa posição, depende da nossa atitude de andar em fé. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro sobre os que estão aqui, que estão em casa, uma vida de libertação, uma vida livre. Em nome de Jesus. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.